Olá, pessoal. Então vamos para a nossa primeira aula prática da disciplina de Desenvolvimento Web 1 do curso de Engenharia de Software, tá? Então, nessa primeira aula prática, né, nós vamos ver um pouquinho sobre a introdução ao PHP, ver umas sintaxes básicas e vamos passar um pouquinho sobre o material que vocês têm. Eu vou estar demonstrando para vocês, vou estar mostrando para vocês o material de aula, tá? E nós vamos seguir cada uma das páginas e fazendo todos os exercícios que tem lá. Depois, todos os códigos que nós trabalharmos aqui nessa nossa aula prática, eu vou estar disponibilizando na plataforma para vocês, tá? Então, pessoal, nessa nossa primeira aula, nós vamos ver um pouquinho sobre a introdução ao PHP. Tá? A introdução ao PHP, nós já fizemos na parte teórica, expliquei para vocês que o PHP ele é um interpretador, que ele está alocado no lado do servidor. O servidor, quando recebe uma solicitação, ele tem que falar para o PHP e avisa para ele, se for um arquivo do tipo PHP, ele pede para esse interpretador poder ver os trechos de código que tem as tags de abertura e fechamento do PHP para poder executar algum código ali. Tá ok? Então, pessoal, o que eu preciso para começar a implementar? Então, lá já na segunda sessão de estudo do nosso guia, que é a parte de sintaxe básica, nós vamos entender como começar a codificar com o PHP. Tá ok? Agora, o que eu preciso ter no meu computador no momento que eu vou começar a codificar? Primeiro, eu preciso ter uma IDE, qualquer que você queira. Tá? Eu vou utilizar aqui o VS Code, já vou mostrar a tela dele para vocês. Vocês podem utilizar qualquer uma, todas as ideias são boas, cada um com suas características, é claro. Eu gosto muito do VS Code. E outro, você precisa ter o PHP instalado na sua máquina. Para isso, você vai acessar um site. Vocês já viram como fazer isso na disciplina de Fundamentos de Desenvolvimento Web. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar de novo, que eu explico novamente. Depois é só perguntar lá na plataforma. Mas vocês precisam instalar um programa que chama XAMPP, LAMP, dependendo se você está no Linux. Tá? Esses programas ele tem todas as funções que vocês precisam, desde o PHP até o Apache, até o seu banco de dados. Tá? Ele vai ter tudo que você vai precisar para desenvolver todo o conteúdo dessa disciplina. Depois que você instalou, no meu caso aqui eu utilizo o Champ, você starta o seu site, né, e vocês vão ter uma tela mais ou menos igual a minha aqui. Tá? Eu tenho o resultado final. Eu já estou executando, então eu faço uma solicitação lá. Como eu ainda não comecei a criar as pastas, essa é a nossa primeira aula, então só tem a aula 1 ali. Se eu tentar entrar aqui na pasta da aula 1, vocês vão ver que não vai ter nada, tá? Porque eu não criei nenhum arquivo ali. Mas o nosso servidor Apache já está rodando lá aqui no nosso localhost, tá ok? E ele tem o PHP instalado também. Então, quando nós entrarmos no VS Code, então, essa é a tela do VS Code, e eu já estou com a minha pasta aberta, essa pasta tem que ser salva na raiz do nosso servidor. No caso aqui, a raiz do servidor é o httdocs do Champ e está instalado no F2 Vocês podem reparar ali que eu passando o mouse em cima da pasta, apareceu o caminho, né? Então, dentro dela, eu vou criar um novo arquivo e vou chamar ele de sintaxe.php. Então, ele vai abrir o meu arquivo aqui, tá? Da sintaxe.php. Se eu salvar ele aqui, na verdade não tem nada ainda, mas se eu executar a página novamente, né? A pasta aula 1, se eu atualizar, ele vai ter o sintaxe.php. Se eu clicar no sintaxe PHP, ele já vai ter passado pelo interpretador, né? Tá? Eu fiz a requisição à página sintaxe.php, ele faz a requisição no servidor e ele vê que tem um arquivo. O interpretador não vai ler absolutamente nada, porque dentro do nosso arquivo não tem conteúdo nenhum. Então nós precisamos ir lá no Visual Studio, né, no VS Code ou no editor que você for utilizar, e nós vamos começar a codificar. Tá ok? Como nós já vimos no nosso vídeo teórico, vocês podem colocar quantas aberturas e fechamentos de PHP vocês quiserem. E para criar e abrir um PHP, vocês vão utilizar a tag, o sinal de maior, o PHP, que vai abrir a tag, e para fechar, vocês vão usar o sinal, o ponto de interrogação e o sinal de menor. Tudo que tiver dentro dessas tags do PHP, né, de abertura e fechamento, será interpretado pelo nosso PHP. Então, ele vai construir a partir disso.
Como lá no nosso material de aula, nós primeiro criamos um documento do tipo HTML e colocamos alguns conteúdos PHP dentro dele, tá ok? Então, nós vamos replicar o que está lá. Então, primeiro eu vou colocar o doctype dele, onde eu vou falar que ele é do tipo HTML. Depois, vou falar que vou abrir a tag HTML, né, e vou falar que a linguagem dessa página HTML é do tipo PTBR. E vou fechar o meu HTML. Dentro do HTML, eu tenho duas partes básicas. Vocês devem lembrar das disciplinas de Fundamentos de Desenvolvimento Web, né? Então, nós temos o nosso head. Eu abro e fecho o head. E tem o body. Eu abro e fecho o body. Dentro do head são funções, são as funçõezinhas que não serão visíveis tecnicamente para o usuário. Então ali eu vou fazer chamada de um framework, de um CSS, tá? Eu vou colocar o título, vou colocar o tamanho da minha tela, vou colocar aqui se ele é responsivo ou não. Tem algumas informações que eu posso colocar aqui dentro do head, tá? Mas nesse caso nós só vamos colocar o title dele aqui de primeira página. Primeira página PHP. E vou fechar o title. E dentro do body, aqui sim, nós vamos colocar... Eu vou colocar um H1 aqui só para dar um destaque. O H1 é um título, né? Dentro do HTML, barra H1. E dentro do H1, eu vou colocar uma abertura e fechamento de uma tag PHP. Então, vou abrir o PHP e vou fechar o PHP. Abri e fechei o PHP aqui. Então, todo o script que tiver aqui dentro vai ser executado pelo nosso interpretador. Tá? Então, vou dar um echo. Como vocês já sabem, o echo ele imprime ali, ele retorna como texto o conteúdo. Então, primeira página no PHP. Ponto final. Salvei aqui. Vamos então lá para o nosso navegador. Atualizar nossa página e ele já vai ter o resultado aqui para a gente. Tá? Então, o nosso interpretador reconheceu aquele trecho com abertura e fechamento do PHP e mandou a informação para o nosso site. Tá ok? Então, ele interpretou e reconheceu essa informação. Vamos lá, então, voltar para o nosso material de aula. Tá? Então, na sintaxe básica, foi isso que foi proposto. Tá? Na sequência, nós temos a parte de comentários. Comentários é simples, é sempre importante quando nós estamos começando um programa, quando a gente vai fazer um programa em PHP ou em qualquer outro, né, colocar alguns comentários sobre a nossa página. Por exemplo, vamos lá no nosso Visual Code. Então aqui eu vou colocar, vou abrir, primeiro eu tenho que realmente abrir e fechar o meu PHP. Então, PHP. Então essa parte eu não quero que seja exibida para o meu usuário. Então eu vou colocar aqui um comentário. Então barra asterisco e depois asterisco barra. Então entre essas duas marcações eu vou colocar todos os comentários que eu quiser. Por exemplo, programa, o nome dele, né? Sintaxe.php, autor Felipe Pérez e data 30/03/2020. Posso ainda colocar uma descrição explicando o que é, não tem problema. Tá ok? E agora, e a gente pode utilizar também ali no nosso material de aula, se vocês repararem ali, ele fala para poder, ao invés de colocar a string, vamos colocar, para aparecer além da string, vamos concatenar com a data e horário de hoje. Então, voltando lá no VS Code, aqui no echo, para concatenar, eu uso o ponto, então eu concateno uma string com uma variável, concateno uma string com outra string, e aí eu posso colocar, então, a função date, e passando o formato que eu quero essa data. Então, eu quero o dia,
depois o mês, depois o ano. E dessa forma, são o dia com 2 dígitos, o mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos. E depois a hora, os minutos e os segundos. Então, vou salvar aqui. Então, agora está concatenado uma string no echo com o resultado de uma função, que é o date. Vamos executar então lá o nosso código. Atualizando aqui. Ele vai mostrar para a gente então, primeira página, 30/3/2020. Beleza? Então, pessoal, esse é o primeiro conteúdo, a primeira subseção do nosso PHP. Tá ok? Então, a subseção de comentários. Eu vou criar então um novo arquivo, porque agora a gente vai trabalhar com variáveis. Tá? Então, vamos entrar, vamos lá no nosso VS Code novamente. Vamos criar um novo arquivo aqui e vamos chamar de variáveis.php. As variáveis, então, eles são as localizações, as localidades de memória, né? Vocês vão ver lá depois no material quais são os tipos de variáveis que já existem. O PHP possui alguns nomes que são reservados, algumas palavras que são reservadas, que vão ser muito utilizadas durante essa nossa disciplina, vocês vão ver mais para frente, tá? E tem algumas formas corretas de se criar uma variável, tá ok? Um detalhe muito importante, a criação de variáveis, você não precisa instanciar o tipo dela. Na hora que você colocou ela, atribuiu um valor a ela, ela vai tomar aquele valor como sendo o seu tipo. Então vamos abrir aqui uma tag PHP. Vamos PHP, vamos fechar a tag PHP e vamos criar as nossas variáveis. Toda vez que eu quero criar uma variável dentro do PHP, eu utilizo o cifrão. Tá? Utilizo o cifrão seguido do nome da minha variável. Então, vou colocar cifrão i. Então, minha variável com o nome i vai receber o valor 10. Quando ela recebe o valor 10, ela está assumindo o valor inteiro. Tá? Ou eu posso fazer uma variável com o nome, né? Então, o nome dessa variável é nome, e recebendo Felipe. Dessa forma, ela vai ser uma string. Então, aqui no primeiro eu tenho um inteiro, nessa segunda eu tenho uma string. A terceira, vamos colocar aqui, ó, falso. Então, estou criando uma variável com o nome de falso, que vai receber false. Então, ela vai ser do tipo booleano. E vou colocar uma variável chamada valor, que vai receber 100.50. E aqui nós temos que vai ser um tipo ponto flutuante. Ou o nosso float. Tá ok? Então, dessa forma, nós criamos 4 variáveis com nomes diferentes e instanciamos elas com os valores diferentes também. Né? Outro detalhe interessante que tem no PHP é a criação das constantes. Então, aqui finalizamos a parte de variáveis. Vamos criar mais um arquivo aqui. Esse nós não vamos executar. Então, vamos criar constantes.php. Então, abrindo a constante.php, nós vamos iniciar sempre, então, abrindo a nossa tag PHP para trabalhar, para ele reconhecer que eu tenho um script PHP aqui dentro. Tá? E para que eu crie uma constante, eu utilizo a função define. O define, eu passo um nome para ela e qual que é o conteúdo que ela vai ter, então eu crio a minha constante. A nossa constante nós normalmente colocamos todas elas com letra maiúscula. Tá ok? Então vamos colocar aqui define, vamos abrir a nossa string. Então vou colocar aqui, por exemplo, valor. Então valor e 10. Então, a minha constante valor vai ser sempre 10. Enquanto a minha constante fruta vai receber uma string que vai ser manga. Agora eu posso
Para eu utilizar essa variável, essas constantes, eu não preciso colocar o cifrão. Enquanto nas variáveis eu sempre preciso utilizar o cifrão, tá? Aqui eu não preciso mais. Então eu vou dar um echo, colocar aqui fruta igual espaço concatenação com manga, ou com fruta, né? Porque é o nome da nossa constante. E echo valor recebe concatenado com valor. Se nós executarmos esse código lá no na nossa página, né, vamos voltar aqui para a pasta inicial. Então aqui ó, temos variáveis e o constante PHP, fruta vai ter o conteúdo manga e valor vai ter o conteúdo 10. Tá? Ah, professor, por que eles estão os dois na mesma linha? Porque a quebra de linha no HTML eu tenho que utilizar um BR, né? Então nós vamos lá no nosso VS Code, eu posso concatenar aqui depois da constante fruta, eu posso mandar um BR aqui. Se eu colocar esse BR aqui, quando eu executar novamente a nosso script aqui, né? Chamar de novo a nossa página, ele vai fazer a quebra de linha que a gente precisa. Tá? Tá um pouquinho pequena ali, mas eu acho que vocês conseguiram ver tranquilo aí. Tá ok? Então vamos lá. Então, vamos só fazer o teste agora. Nós não fizemos, né? Nas variáveis. Então, nas variáveis, vamos colocar aqui também um echo para concatenar cada uma delas. Por exemplo, variável Felipe, o nome, né? Variável nome, que tem o conteúdo Felipe, vai ser concatenada com espaço, e depois vai vir a variável i, tá? Depois vai vir uma quebra de linha, um BR, depois vai ser concatenado com o falso, a variável falso, depois com um delimitador aqui, e por fim o nosso ponto flutuante, que é o valor. Então voltamos lá na nossa página. Se nós executarmos aqui as variáveis.php, retornar lá no script só para ver. Faltou um ponto e vírgula aqui depois do ponto flutuante da declaração, por isso que ele não deu certo. Então, vamos executar novamente. E aí ele vai mostrar, então, Felipe e o 10 numa linha, tem a quebra de linha. O falso ele não mostrou, porque é falso. No PHP, o falso ele é reconhecido como uma string vazia. Tá? E depois vem o valor 100.5. Beleza? Pessoal, então essa foi a nossa... no nosso conteúdo ali dessa outra parte do nosso material de aula. Tá ok? Então, já vimos a subseção das constantes. Então vamos dar sequência ali. Depois nós temos operadores aritméticos, os operadores de atribuição, operadores de comparação, operadores lógicos. Eu vou deixar para que vocês testem na casa de vocês. Então vocês vão pegar cada um deles e fazer, concatena, faz a atribuição, a adição de uma string com um número. O que vai acontecer? Tá? Faz a multiplicação de uma string com um número. Faz a divisão de uma string com um número, ou de várias strings, ou de vários números, e vocês vão testando cada uma delas. Ali, legal que vocês vão ver são as de atribuição. Tá? Os de atribuição são bem interessantes se você trabalhar. Por exemplo, para concatenar vários em sequência, eu quero concatenar com a própria string. Então, eu coloco ponto igual. Tá? Igual em outras linguagens que vocês utilizavam mais igual para fazer uma atribuição e já fazendo a soma junto com o mesmo... com a mesma variável, aqui também funciona do mesmo jeito, só que com um ponto igual para fazer concatenações. Tá ok? E na sequência nós temos as estruturas de controle. As estruturas de controle são basicamente a mesma coisa. Vamos entrar lá no nosso Visual Studio, né? Vou criar um novo arquivo aqui e vou colocar estruturas.php. Então, vou fazer uma comparação. Simples, né? Eu vou abrir e fechar o PHP aqui. E vou colocar dentro dele um if. Né? Então, eu vou definir primeiro um valor. Valor recebe 100. Se valor for maior
do que 50, então eco valor maior que 50. Lembra de colocar sempre o cifrão aqui para declarar uma variável. Caso contrário, eco valor menor que 50. Se nós executarmos essa estrutura lá, vamos voltar aqui para a aula 1, executar as estruturas, ele vai falar que o valor é maior do que 50, porque o que está atribuído no valor é o conteúdo 100, tá ok? Na sequência, nós temos o do while, o nosso for, o for each, o switch, e temos também o break e o continue, que são também operações que são importantes ali. Tá ok? Eu vou fazer um dos casos com vocês, eu vou pegar aqui o for each, que o for each é um pouquinho mais complicado de se trabalhar, porque trabalha com array, e vocês têm que fazer atividades com ele. Tá? E depois vocês peguem o material de aula e executem todos os códigos que estão lá. Todos eles estão funcionando bonitinho para vocês poderem testar. Tá ok? Então, lá no for each, vamos só criar um novo arquivo aqui no visual. Criando aqui um novo arquivo, for each.php. Então, vamos abrir e fechar nosso PHP aqui. PHP. Abre e fecha. E vamos começar aqui as nossas definições. O for each é uma estrutura que permite que nós não precisemos necessariamente saber o que eu tenho dentro do meu de um array, por exemplo. Um array vocês vão ver na aula seguinte, mas aqui a gente já vai começar a trabalhar com ele. Eu não preciso saber qual que é a quantidade de informação que eu tenho, eu não preciso saber que tipo de informação que eu tenho, tá? Eu simplesmente posso percorrer o meu array. Por exemplo, um array, eu vou criar aqui um array, a ARR recebe array, vocês vão ver isso melhor na próxima aula, tá? Isso instancia minha variável como sendo de array. E aí eu faço com que meu ARR, na posição 1, receba o valor 1. Tá? E no meu array, eu também vou colocar que a minha chave, né, nome, vai receber o conteúdo Felipe. Beleza? Eu não sei quais são as posições desse meu array, eu não sei se ele está na sequência correta, né? Não é um array normal. Um array normal, normalmente a gente trabalha com a primeira posição sendo 0, a segunda posição sendo 1, tá? E vocês vão ver na próxima aula como criar um array fazendo essas posições, colocando certinho. Mas nesse primeiro momento é para explicar o for each. O for each é para quando eu tenho um array assim, que está utilizando chaves que não são as usuais, tá ok? Como eu faço? Para que eu utilizo o for each então? Então o for each é para percorrer essa array, mesmo não tendo as chaves convencionais. Então eu vou fazer um for each aqui. Dentro do for each, eu vou declarar, né, eu vou passar o meu array e vou falar que eu quero que ele separe a chave do valor. Então lá no meu array, vocês sabem que aqui nós criamos com a chave, então a chave 1, valor 1, chave nome, valor Felipe. Então, quando ele percorrer cada uma dessas posições do array, dentro de que vai estar a chave, ou 1, ou nome, e dentro de valor vai estar o valor, ou 1, ou Felipe. E aí nós vamos dar um eco aqui, eco, então key, vamos colocar uma setinha aqui, vamos colocar só para concatenar, né? Então key concatenado com a chave, tá? Concatenado com o value. E depois nós concatenamos uma quebra de linha aqui para que ele faça um BR entre cada uma das chaves. Nesse caso, nós temos só duas chaves. Então, agora vamos lá no nosso navegador. Vamos voltar para a nossa pasta da aula 1 e vamos executar o for each. Então, aqui, ó, então, chave 1, valor 1, chave nome, valor Felipe.
tá? E nós poderíamos incluir muito mais informações nesse nosso array, tá? Então vamos colocar aqui ARR, sobrenome, recebe Pérez. Ou na posição 5 do nosso array, recebe teste. E assim por diante. Se eu for lá no nosso navegador e nós fizermos a reexecução, né, executar novamente ele, você vai ver que eles vão sendo incluídos ali. Tá ok? Então, essa é uma das estruturas que vocês vão poder trabalhar dentro das atividades que eu disponibilizei para vocês lá, tá, pessoal? Então, o For-Each é das ferramentas, das funções que eu acho mais importantes para vocês trabalharem. Então, peguem o material, testem cada um dos programas para vocês entenderem melhor, tá? Então, do material, pessoal, é isso, tá? Então, nós vimos o que é o PHP, entendemos o que é o PHP nessa primeira aula. Depois seguimos com a sintaxe básica do PHP. Depois vimos quais eram os operadores que nós temos, tá? Operadores aritméticos, operadores de atribuição, tá? E também, por fim, nós vimos as estruturas de controle, que são o if-else, switch case, for, do while, for each, tá? E também o break continue, que é muito importante para vocês trabalharem também. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula prática, tá? A nossa videoaula prática da primeira aula. Beleza? Então eu fico aguardando as interações de vocês lá na plataforma. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mande lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo.